Olha o tamanho do estrondo que acabou de acontecer nos bastidores do poder e que está sacudindo a política e o mercado financeiro hoje. O escândalo do caso Banco Master acabou explodindo com força total e a Polícia Federal, juntamente com a Procuradoria-Geral da República, foram para cima com tudo, exigindo ali um ressarcimento inacreditável de 60 bilhões de reais por conta das supostas fraudes investigadas. Galera, o bicho pegou tanto que o banqueiro Daniel Vorcaro acabou de reforçar sua equipe, contratou o advogado criminalista Daniel Bialski e já pediu ali uma audiência de emergência com o ministro André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal. E a grande bomba que eu já vou te entregar logo de cara é que a nova defesa acabou mandando avisar que o banqueiro quer sim falar e ele quer colaborar de qualquer jeito com as investigações. Isso tudo, pessoal, tá acontecendo depois que a Polícia Federal e a PGR simplesmente rejeitaram duas tentativas anteriores de delação premiada por acharem que o que ele estava dizendo ali era muito fraco e insuficiente. Só que agora, galera, com o cerco se fechando e com o tamanho desse rombo bilionário sendo cobrado no bolso deles, a porta que estava trancada simplesmente virou a única saída desesperada do ex-banqueiro. E se você, galera, você acha que a encrenca para por aí, o buraco é muito mais embaixo, porque a caça aos bens dessa turma simplesmente cruzou a fronteira do Brasil e foi parar direto na Justiça dos Estados Unidos. Galera, já deixa o like, se inscreva no canal. Pois é, galera, o liquidante do Banco Master não tá de brincadeira e nos últimos dias ele simplesmente ampliou de um jeito avassalador o cerco para travar o patrimônio ligado a Daniel Vorcaro, seus familiares e também, é claro, os antigos sócios lá fora. Agora, eles mandaram novas intimações pesadas para as autoridades americanas com um objetivo bem claro: rastrear e puxar todos os documentos confidenciais sobre mansões, sobre empresas de fachada e transações financeiras suspeitas. Para você ter uma ideia do nível da ostentação e também do perigo, as investigações estão apontando para imóveis de luxo avaliados em cerca de 4 milhões e 150 mil dólares americanos. Ou seja, só que a teia financeira não para no território dos Estados Unidos, porque os investigadores descobriram estruturas societárias bizarras montadas em verdadeiros paraísos fiscais, como por exemplo as Bahamas, as Ilhas Caimã e também, é claro, até no gélido estado do Alasca. Galera, o relógio tá correndo contra eles, porque a justiça já determinou que uma parte valiosa de toda essa papelada e desses comprovantes secretos precisa ser entregue obrigatoriamente até o dia 3 de setembro. Há uma verdadeira corrida contra o tempo acontecendo neste momento para localizar cada centavo desse dinheiro escondido antes que ele desapareça. Mas enquanto o dinheiro é caçado no exterior, uma bomba relógio ainda mais perigosa está prestes a detonar dentro de um grande banco estatal aqui no Brasil. O capítulo mais tenso e perigoso de todo esse escândalo agora está concentrado no BRB, que é o Banco de Brasília, que foi arrastado para o meio desse furacão por causa das operações duvidosas feitas com o Banco Master. Essas transações deixaram o banco controlado pelo governo do Distrito Federal em uma situação financeira terrivelmente delicada e perigosa. No desespero para salvar a instituição e não deixar o sistema quebrar, o BRB tá tentando de tudo para tentar conseguir ali uma operação bilionária de até 6 bilhões e 600 milhões de reais para tentar reforçar o seu capital. Só que um imprevisto gigantesco e assustador surgiu bem na véspera de uma reunião decisiva que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal. O Fundo Garantidor de Créditos, que todo mundo já conhece como FGC, entrou com uma petição oficial no STF, avisando com todas as letras que não faz parte desse plano
plano de socorro e que não deu nenhum aval definitivo para esta dinheirama ser liberada. E o motivo que o FGC apresentou para travar tudo deixou os ministros da corte em choque, porque mostra que a diretoria do banco simplesmente escondeu dados cruciais sobre a real saúde financeira da empresa. O Fundo Garantidor de Créditos foi exatamente duro na sua manifestação e disse para o Supremo Tribunal Federal que não recebeu os documentos mínimos necessários para conseguir avaliar de verdade a real situação financeira do Banco de Brasília. Para você ver o tamanho ali da gravidade desse sumiço de informações, o FGC apontou que faltam ali os balanços e, é claro, as demonstrações financeiras completas de todo o ano de 2025 e, é claro, também do primeiro semestre deste ano de 2026. Isso muda completamente as regras do jogo e acaba destruindo aquela calmaria que os políticos queriam passar de que o empréstimo bilionário seria a salvação mágica para a crise do BRB. Sem esses papéis, o próprio FGC está alertando que ninguém sabe qual é o tamanho real do buraco financeiro e o tamanho do prejuízo gerado pelas operações com o Banco Master. Essa omissão de balanços simplesmente acendeu um sinal de alerta vermelho generalizado no mercado e a briga vai parar diretamente no tapete do judiciário de forma imediata. Então, tá marcada para amanhã, dia 13 de agosto, uma audiência de conciliação de altíssima tensão, conduzida pelo ministro Luiz Fux, para tentar ali arrancar uma resposta dessas autoridades. Essa reunião de conciliação convocada pelo ministro Luiz Fux lá no Supremo vai colocar na mesma mesa os representantes do governo do Distrito Federal, a cúpula do BRB, a diretoria do FGC e vários órgãos de fiscalização do Estado para tentar achar ali uma saída para esse labirinto financeiro. Se o acordo não sair ou se as fraudes do Master continuarem bloqueando a ajuda, o Banco de Brasília pode enfrentar a pior crise da sua história recente, o que seria, claro, um desastre político sem precedentes para os governantes locais. Só que o escândalo do Banco Master tem tantas ramificações maldosas que a Polícia Federal acabou de descobrir que o esquema avançou até mesmo contra um dos patrimônios mais sagrados do trabalhador brasileiro. Os agentes federais acabaram abrindo uma nova frente de investigação assustadora que acaba envolvendo o desvio de dinheiro que deveria pagar a aposentadoria futura de milhares de servidores públicos. Nessa semana, a Polícia Federal saiu às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão e ir atrás de um rombo criminoso que mexe diretamente com o sustento e com o suor de quem passou a vida inteira trabalhando para o município. Então, a Polícia Federal focou sua mira em uma operação fraudulenta que envolve aproximadamente 97 milhões de reais pertencentes ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Maceió, o chamado IPREV. Os investigadores descobriram que essa bolada gigantesca saiu das contas do Instituto de Aposentadoria e foi aplicada em letras financeiras emitidas justamente pelo Banco Master. O objetivo principal da Polícia Federal agora é descobrir se existiu pagamento de propina ou favorecimento ilegal para que o banco recebesse esse investimento tão alto em detrimento de opções mais seguras para os servidores. No meio desse tiroteio, a polícia colocou as mãos na atuação de uma empresa de consultoria bem conhecida no meio político, chamada Crédito e Mercado. O presidente dessa consultoria teve todos os seus bens bloqueados pela justiça e a sede da sua empresa virou alvo de uma devassa dos policiais federais durante as buscas. Embora a empresa ela negue qualquer tipo de interferência ilegal e diga-lhe que prestava apenas um serviço de assessoria técnica, os relatórios da Polícia Federal estão mostrando que Maceió foi apenas o começo de uma contaminação muito maior no país. Agora, os agentes federais cruzaram os dados da Crédito e Mercado e descobriram que o mesmo padrão suspeito de investimentos ligados ao Banco Master se repetiu em outras prefeituras de estados diferentes. A consultoria ela parece carimbada em operações financeiras dos institutos de previdência de servidores de campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, e também na cidade de Santo Antônio de Posse, lá no interior de São Paulo. Agora, somando tudo que foi jogado de dinheiro desses servidores nesses produtos arriscados do Master, a investigação chegou na marca assustadora
assustadora de cerca de 122 milhões de reais comprometidos. Galera, isso traz um componente de pura indignação popular para o caso, porque o escândalo deixa de ser ali uma simples disputa técnica entre banqueiros ricos e passa a ser ali uma ameaça real contra o futuro de milhares de famílias de funcionários públicos que podem, é claro, ficar sem o dinheiro da sua aposentadoria. A Polícia Federal quer entender até onde essa engrenagem criminosa conseguiu penetrar nos fundos previdenciários pelo Brasil afora. Mas as descobertas que vieram da CPI do crime organizado conseguiram revelar algo mais bizarro ainda sobre o destino do dinheiro. Os dados secretos que foram encaminhados diretamente para os deputados na CPI do crime organizado revelaram ali um padrão financeiro que deixou os analistas da inteligência policial de cabelo em pé. Os documentos estão provando que pelo menos 35 empresas de fachadas foram criadas do nada, logo depois do ano de 2021 e receberam uma enxurrada de dinheiro do Banco Master, que soma quase 870 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2025, que acaba mais chamando a atenção e gera, é claro, suspeita é a pressa e a velocidade das operações, já que várias dessas empresas fantasmas simplesmente foram abertas em uma semana e pouquíssimos meses depois já estavam embolsando valores na casa dos milhões de reais de forma direta. Agora, um dos casos mais gritantes e escandalosos destacados nos relatórios da comissão é o de uma empresa chamada Teluri. Essa firma ela conseguiu a façanha de receber a dinheirama de aproximadamente 110 milhões de reais do Banco Master, poucos meses após ter o seu contrato social registrado na junta comercial. Então, quando os investigadores começaram a puxar o fio do novelo da empresa Teluri e das outras 34 firmas que receberam essa bolada do Banco Master, elas encontraram um festival de irregularidades cadastrais absurdas e, é claro, ridículas. O relatório da CPI está apontando que muitas dessas empresas usavam endereços falsos, tinham como donos laranjas que estavam ali registrados em programas sociais de transferência de renda do governo e possuíam vínculos diretos com pessoas que já estão sendo investigadas por crimes financeiros de colarinho branco. Galera, é óbvio que a polícia ressalta que o padrão dessas movimentações, elas não significa de forma automática que todas essas 35 empresas, elas cometeram crimes, mas a estrutura é a clássica receita usada para lavagem de dinheiro e ocultação de bens em grande escala. Esse padrão suspeito entrou como prioridade máxima no radar das investigações e começou a vazar para o debate público, transformando o Banco Master em uma arma de destruição em massa na política. O caso ganhou uma força tão gigante que virou o principal combustível de ataque na disputa eleitoral que está acontecendo agora em 2026. A prova definitiva de que o escândalo do Banco Master virou um assunto central da disputa pelo poder aconteceu no último domingo, dia 9 de agosto, durante o primeiro debate para o governo de São Paulo, que foi realizado pela Band. O candidato progressista Fernando Haddad, ele não teve pena e ele usou o caso Master para encurralar e triturar o discurso técnico do governador Tarcísio de Freitas ao vivo para milhões de lares. O Haddad trouxe o caso para o centro do palco e citou nominalmente o economista Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, que foi indicado ao cargo durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Haddad usou o escândalo bilionário do Master como exemplo claro de como a política econômica dos aliados do Tarcísio fechou os olhos para fraudes gigantescas enquanto tentava sufocar o país com juros altos. Esse movimento estratégico foi fundamental porque tirou o caso Master das páginas trancadas dos jornais de economia e acabou jogando o assunto no ventilador da política eleitoral para o povão entender quem defende banqueiro e quem defende o dinheiro público. Esse ataque cirúrgico do Haddad no debate de domingo deixou a coordenação de campanha da direita em completo estado de pânico e desespero nas últimas 72 horas. O uso político do caso Master provou que a investigação deixou definitivamente de ser apenas um processo burocrático de contabilidade e virou um calcanhar
calcanhar de Aquiles intransponível para o grupo ligado ao bolsonarismo no STF e nas urnas. O eleitorado começou a conectar o rombo financeiro com as figuras que comandavam a economia do país até pouco tempo atrás, e hoje a situação do caso Master atingiu seu ponto de ebulição máxima porque nós temos três movimentos gigantescos acontecendo de forma simultânea nos bastidores. De um lado, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro correndo para tentar reabrir uma negociação de delação com o Supremo. Do outro lado, a Polícia Federal apertando o garrote sobre os imóveis no exterior e os fundos de previdência, e na outra ponta, o Banco de Brasília lutando contra o tempo para não ver o seu socorro de bilhões de reais virar fumaça por falta de transparência fiscal. Agora, o grande ponto de atenção de todo o país a partir de agora está fixado no dia de amanhã, dia 13 de agosto, quando os olhos do mundo político vão se voltar para a audiência crucial conduzida por Luiz Fux sobre o futuro do BRB. Essa reunião no Supremo Tribunal Federal vai funcionar como divisor de águas, ou até mesmo os governantes apresentam os balanços escondidos de 2025 e também, é claro, de 2026 e provam que a instituição está limpa, ou simplesmente o escândalo financeiro provocado pelas operações com o Banco Master vai se mostrar infinitamente maior e mais destrutivo do que qualquer analista conseguia imaginar. Agora, se o Fundo Garantidor de Créditos continuar batendo o pé e recusando o socorro de 6 bilhões e 600 milhões de reais, a crise pode, é claro, gerar um efeito cascata que vai atingir em cheio os cofres públicos do Distrito Federal. A direita está em pânico porque sabe que se o BRB afundar por causa do Master, a narrativa de competência administrativa deles vai para o espaço de forma definitiva e sem chance de retorno. Agora, paralelamente ao julgamento do BRB, a outra grande engrenagem que todo mundo vai monitorar com atenção máxima é o gabinete do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Como ele é o relator oficial das principais investigações ocultas que envolvem o Banco Master, qualquer decisão monocrática dele pode mudar o destino do processo e, é claro, salvar ou afundar os envolvidos. A pressão em cima de Mendonça, galera, ficou com certeza gigantesca depois que a nova defesa de Daniel Vorcaro bateu na porta do ministro dizendo que o banqueiro está disposto a abrir o bico e entregar tudo que sabe. Como a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já tinham trancado essa porta no passado, simplesmente por acharem que as propostas anteriores eram uma piada, o fato de Vorcaro insistir agora com um novo advogado renomado mostra que ele tá com a corda no pescoço, o cerco internacional sobre os seus bens e a cobrança da PGR de 60 bilhões de reais de ressarcimento tiraram o sono dos envolvidos e mudaram o ritmo do jogo político. A grande e explosiva pergunta que fica ecoando nos corredores de Brasília e que tá deixando muita gente poderosa sem dormir nesta quarta-feira é uma só: o que o Daniel Vorcaro estaria disposto a entregar e quem ele vai arrastar junto dessa vez para conseguir fechar esse acordo com a justiça. Se ele decidir contar a verdade sobre como o dinheiro do Master penetrou nas empresas fantasmas da CPI, nos fundos de previdência de Maceió e nas operações do BRB, nós podemos estar diante do maior terremoto político da história recente do nosso país, capaz, é claro, de implodir candidaturas inteiras. Agora, a missão de fazer essa verdade circular está nas suas mãos, galera. Não deixe esse escândalo bilionário ser abafado pela grande mídia. Comente aqui embaixo se você acha que a Polícia Federal vai conseguir reaver esses 60 bilhões. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos para mostrar como o patrimônio do povo estava sendo usado. Já se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar os desdobramentos dessa audiência bomba de amanhã no STF e continue firme com a gente aqui na busca pela verdade. Até o próximo vídeo!